Fala galera, eu me chamo Iago Ferreira e esse é o Mais Que Design, um podcast feito para falar sobre referências, processos, dicas de mercado e tudo que a criatividade envolve, trazendo profissionais com perspectivas e olhares diferentes sobre a nossa profissão. E a convidada do episódio de hoje é a Priscila, uma designer incrível de embalagens, de identidades visuais, enfim. Se apresenta aí, Priscila, pra galera, fala um pouco de você. Bom, vamos lá, né? Primeiro, obrigada mesmo pelo convite, Iago. Fiquei muito feliz quando você me chamou para participar do Mais Que Design. Me senti muito honrada de poder estar aqui hoje falando um pouquinho sobre design. E eu gosto muito do seu trabalho, então para mim foi realmente uma tremenda honra. Bom, vamos lá, né? Para quem não me conhece, sou a Priscila da PSN Design. Pode me chamar só de Pri, que eu gosto, eu prefiro. Eu tenho 30 anos, fiz 30 esse ano, passei pela crise da meia-idade, bem na época da pandemia, né? Já trabalho na área, assim, há cerca de 10 anos, mais ou menos, eu comecei desde a época da faculdade, já em estágios, né? Então eu comecei a estagiar desde o segundo período da faculdade, ou seja, né, com 6 meses de faculdade eu já estava estagiando na área, ganhava lá os R$200 na época. Mas peguei na prática conhecimento assim dos softwares, principalmente, que é o que a faculdade não me dava base, né? A faculdade me deu muita teoria, assim, que foi muito bom para os processos criativos, mas o software em si, eu não tinha o conhecimento, então eu fui aprender na prática, nos estágios. E aí, estagiei no começo ali, uns 2 anos, mais ou menos, depois fui para agências, fiquei trabalhando em agências há mais ou menos uns 6 anos, e nesse meio tempo sempre fazendo freela à noite, então era aquela correria, né, Iago? Você pode imaginar, assim, que acho que é bem comum, assim, os designers sempre falam que faziam isso, e eu também fiz muito disso, né, de fazer agência durante o dia, então 8 da manhã eu tava lá na agência, saía às 6 da tarde, ia pra casa, ia fazer freela, ficava fazendo freela ali até 1, 2 da manhã, final de semana então nem via a hora de chegar para poder colocar os projetos em dia, até que chegou uma hora que eu não dei conta mais, e aí o André, meu marido, falou: Pri, você não vai dar conta, tá? A gente tá... eu tô vendo que você tá exausta, você não tá dando conta mais de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Você vai ter que definir se você quer virar freelancer, né? No caso, designer independente, ou se você vai continuar na agência. E aí eu defini, não, eu quero ser designer freelancer, que eu gosto de conversar, eu gosto de falar, eu gosto de olhar pro cliente, eu gosto de olhar no olho, sabe? E quando a gente tá assim, aprovando uma entrega, e aí a gente vê o brilho no olho do cliente, eu gosto disso, eu gosto desse contato, assim, quem me conhece sabe que eu adoro mesmo, assim, conhecer a fundo, assim, e conversar, né, eu adoro conversar, se deixar aqui, eu vou falar até amanhã. Iago, eu até esqueci de falar, né, eu comecei a fazer embalagens já na época das agências. Eu trabalhava numa agência que se chamava Polpa do Design. O Diogo, assim, é um amigo, ele era meu chefe na época e é meu amigo até hoje, assim. Eu aprendi muito, muito nessa agência. Nessa época que eu fiz as embalagens da Toda Skin, inclusive, que é o pão de mel. E fiz muitas outras também. Foi lá que eu comecei a aprender a fechamento de arquivo, de fato, na prática. Foi lá que eu comecei a ter que planificar uma embalagem, né? Eu fechava muito arquivo de biscoitos, bolachas, que iam para grandes supermercados como Condor, Walmart. Então, assim, eu tinha que fechar todos os sabores das embalagens, eu tinha que fazer toda a conferência das informações obrigatórias. Foi lá que eu comecei a entender, assim, até onde eu poderia colocar uma arte, onde tinha que ter um respiro, né? Onde tinha que ter sangria. Foi nessa agência que eu comecei. E aí, quando eu troquei de agências, né, eu já levava isso no portfólio, então, naturalmente, os projetos de embalagem vinham para mim. Quando tinha uma embalagem nova, vinha para mim ou para outros designers, mas eu sempre acompanhava muitos processos de perto. Eu sempre tive muita curiosidade para saber, né, o que os outros designers estavam fazendo nas agências também. E o meu projeto os projetos de embalagem como freelancer, eles demoraram um pouco mais para vir. No começo eu fazia muito freela, assim, de identidade visual, flyers, banners, sabe, posts para redes sociais, sites. Eu fiz muito freela para sites, entrava bastante. Demorou, assim, para vir um freela de embalagem.
Mas depois que ele começou a vir, daí não parou mais. E aí até hoje faço marcas e embalagens pro mundo inteiro, né? Eu já fiz aí para os Estados Unidos, já fiz para Nova York, já fiz para o Paraguai, tô fazendo agora para Bolívia. Então, assim, indo assim, explorando o Brasilzão, mas também o mundo afora, com identidade visual e embalagens. E eu não me arrependo de nada, assim, de todo o processo, sabe, foi um pouco punk, assim, né, fazer agência e freela em casa, mas agora, assim, eu não me vejo mais voltando para uma agência, sabe? Eu tô acostumadíssima a trabalhar, assim, em casa, eu não me vejo mais saindo para agência agora. Pri, você manda tão bem nas identidades visuais quanto em projetos de embalagem, que inclusive já saíram em livros internacionais de design, né? Isso é muito legal. Quais são as diferenças no seu processo de criação entre uma identidade visual e um projeto de embalagem? Sim, já saíram em livros internacionais. Nossa, inclusive eu fiquei muito feliz esse ano, né? Os 2 projetos meus foram selecionados lá para o Favorite Design, que é um livro internacional, né? É um livro da França. E um dos projetos é o Dali Fruit, que é os sucos orgânicos, e o outro é o do pão de mel. Que inclusive, o pão de mel, para quem não sabe, ele é um projeto que eu fiz em 2014. Mas eu sempre amei muito esse projeto, então eu resolvi resgatar ele, assim, dos arquivos, procurei lá nos HDs, da vida, e resgatei, coloquei num mockupzinho novo, assim, diferente, mais moderno. A arte é igual, né, não mudei a arte. E aí a Favorite Design entrou em contato falando que eles queriam colocar no livro deles, eu fiquei mega feliz, assim. Imagina você resgatar um trabalho teu, antigo, e aí receber um convite desses, assim, eu falei, cara, que massa, fiquei muito feliz mesmo. Isso é legal da gente pensar que a gente sabe, tem muitos trabalhos nossos lá de trás que a gente tem que esconder as 7 chaves, né? Que são trabalhos muito feios. Mas também tem muita coisa boa, sabe? Que a gente tem que aproveitar, tem que resgatar, tem que mostrar a nossa essência, né? Ao mesmo tempo que a gente evolui no processo criativo como um todo, né? A gente não pode ter vergonha do que a gente já fez, né? Porque às vezes a gente tem vergonha e um colega nosso não vê dessa mesma forma, né? Tanto que a Favorite Design quis publicar um projeto meu de 6 anos atrás num livro de 2020. Então eu fiquei muito contente, assim, pra gente realmente se desprender disso, né, só porque é um projeto muito antigo, a gente não pode usar mais, deve usar, né, o projeto é nosso, o portfólio para sempre vai ser nosso, a gente tem mais que resgatar mesmo e aproveitar os projetos todos que a gente fez ao longo da vida. Agora, as diferenças do processo de criação de uma identidade visual para um projeto de embalagem, essa pergunta ela é massa. Aparentemente, a gente acha assim, que é muito parecido, né? Na verdade, ele é muito parecido, mas eles têm muitas diferenças entre si também. Então, quando eu quero dizer que é parecido, é a ordem dos processos, né? Então, se chega hoje um cliente, eu faço ali a reunião de pré-briefing para saber mais ou menos o que ele vai querer. E aí faço um orçamento para que o orçamento seja bem justo, de acordo com as necessidades do cliente. Aprovando, eu faço o contrato e aí eu vou para a reunião de briefing com o cliente, seja um call ou por formulário, por WhatsApp mesmo. Nessa reunião de briefing eu tento extrair o máximo de perguntas possíveis para entender sobre o projeto de identidade visual ou de uma embalagem. As diferenças aqui, quando é um projeto de embalagem, algumas perguntas do briefing precisam mudar um pouco para se adaptar ao projeto de embalagem, né? Então eu preciso saber onde esse produto vai ser vinculado, quais são os concorrentes diretos e indiretos e os produtos vizinhos de gôndola dele, que aí vão compor o cenário, né? Eu preciso conhecer exatamente aonde esse produto vai ser vendido, né? Transportado, como é que de que material ele vai ser feito, para conseguir entender e materializar essa ideia e conseguir transformar isso num projeto de embalagem que seja adequado para o público-alvo, mas que ainda assim seja viável para o comércio, para que facilite ali a produção, a viabilização do material, né? Então, nas perguntas de briefing eu pergunto também como é que o cliente pretende imprimir esse material, que gráfica, se ele já tem uma gráfica específica, se a impressão vai ser, por exemplo, em flexografia, rotogravura, offset. Eu preciso saber os tipos de impressão para saber se eu posso usar, de repente, um Pantone ou só uso Semic.
Isso vai me orientar também se eu vou poder usar, por exemplo, fotografia na minha embalagem. Às vezes a impressão de rotogravura ela é um pouquinho mais, ela não é tão fiel assim quanto a de uma offset, por exemplo. Então, usar a imagem às vezes é um pouco mais complexo, tem que cuidar um pouco mais, sabe? Isso vai orientar na criação de uma embalagem. Agora, em termos de dificuldade, eu acho que os dois processos têm dificuldades muito semelhantes, né? O conceito, a criação de um conceito da identidade visual, conhecer também ali o público-alvo, exatamente como uma embalagem, né? Você criar uma tipografia ou retrabalhar uma tipografia com um conceito de um símbolo e depois fazer todo o desdobramento para as peças, isso é muito complexo, né? Exige bastante do designer fazer coisas diferentes, inovar e ainda assim atender o desejo do cliente e do público-alvo. Então, os processos em si, eles se parecem e se diferenciam, sabe, em determinados momentos. Agora, eu amo os dois processos, assim, eu não saberia viver sem os dois, sabe? Às vezes eu tô lá criando um projeto de embalagem e aí eu entro no projeto de marca, eu vou, crio a marca e depois entro no projeto de embalagem de novo e aí eu intercalo esses processos criativos e dá um refresco assim na mente, sabe? Que às vezes a gente começa a cansar de fazer só um tipo de trabalho, né? E quando a gente consegue diversificar um pouco ali o teu processo, você não se desgasta tanto, assim, é o meu ponto de vista, né? Eu consigo, assim, ao longo do mês, tocar ali 2 projetos de embalagem, mais um projeto de identidade visual, ou 2 projetos de identidade visual ao mesmo tempo, e cada dia que eu pego eu consigo relaxar, sabe? Porque são projetos diferentes. São criações diferentes. Na prática, depois, quando a gente vai fazer o processo de embalagem, a gente vai criar especificamente ali, pensar na hierarquia de informação, pensar a ordem de leitura da embalagem, né? Tem que me preocupar onde o consumidor vai ler primeiro, depois onde ele vai ler por segundo e por terceiro lugar, porque eu tenho que orientar a leitura dele, né? Ele tem que bater o olho na embalagem e saber que a da empresa tal é um produto tal, do sabor tal. Então, a gente precisa bastante se preocupar com o wireframe, né? Eu trabalhei com sites muitos anos também, fazendo sites. Inclusive, o site da PUC, ajudei a agência a criar o site de 60 anos, que é um dos portais, assim, de comemoração que eles fizeram, fui eu que fiz, da PUC-PR aqui do Paraná, que é uma grande universidade. Então, eu trouxe esse conhecimento de wireframes, que era bem comum isso, né, em web design. Eu trouxe isso para as embalagens porque eu vi que era muito melhor trabalhar aplicando primeiro quase como se fosse um Tetris, né? Você vai encaixando ali as informações de forma mais rústica na embalagem e depois você vai aplicando o layout e o design. Isso facilita bastante ali para você conseguir planejar melhor onde vai ter uma imagem, onde vai ter uma textura, sabe? Onde você vai poder aplicar um efeito, onde vai ter a janela do produto. Para mim, assim, flui bem melhor. E esse é diferente do processo de identidade visual, do meu processo, né, de criação de identidade visual. O conhecimento de produção gráfica é muito importante para qualquer material impresso, seja um cartão de visita simples ou uma embalagem muito complexa. E entender sobre técnicas e acabamentos te fazem ampliar muito as possibilidades na hora de aplicar a cor, de aplicar a textura ou um acabamento. Nesse sentido, como são as conversas iniciais sobre modelos, facas e acabamentos com o teu cliente? Você indica de acordo com o briefing, ou isso parte do cliente, isso é feito a 2 mãos, como é que funciona isso? Bem legal essa tua pergunta, Iago, porque conhecer a produção gráfica, ela é fundamental para quem gosta de embalagem, né? Para quem quer fazer embalagem, porque a gente vai ter que ajudar o cliente a acompanhar o processo de impressão, né? Você não vai precisar necessariamente ir na gráfica, né? Não é isso. Mas na hora de fazer um fechamento de arquivo, a gente tem que saber que acabamentos a gente vai usar, e dependendo também do budget do teu cliente. Então, lá no orçamento de briefing e pré-briefing, ele já vai me dizer mais ou menos, Pri, eu vou fazer um estilo post, ele vai ter tantas gramas, eu queria muito que o acabamento fosse fosco. E aí você vai perguntando, olha, tudo bem se eu de repente usar alguma textura, um acabamento especial para criar um efeito, um efeito de repente um hot stamping ou uma coisa especial ali, né? Que dê um tom de premium se o produto precisar ser premium, né? Porque também tem isso do público-alvo.
A gente não pode mostrar exageradamente os acabamentos de um produto se ele não for premium, que ele vai parecer ser caro demais para o público-alvo. Então, isso vai depender muito do posicionamento do cliente, né? Na gôndola, no mercado, né? Então, você precisa saber você precisa saber, né? Dos acabamentos, de como que a cor vai ser aplicada, de como ela vai ser impressa. Então, você precisa conhecer um pouco ali sobre o processo de impressão, principalmente das mais saídas, que é a flexografia. Que algumas gráficas, essas gráficas pequenas, elas têm uma capacidade de acabamentos ali que é mais limitada, né? Eu até, no curso lá, Rotulando, eu que dei essa aula, né, de acabamento, fechamento de impressão e tipos de impressão. E aí lá eu expliquei que para flexografia tem ali normalmente clichês, né? Que são clichês de borracha. A tinta ela vai para o clichê de borracha e do clichê vai para o papel. Então, essas gráficas pequenas, elas têm poucos clichês em uma máquina só. Uma máquina lá, ela cabe 6, 7 clichês. Se a gente for pensar em CMYK, já são 4 clichês, que é um para cada cor. Então, sobra ali 3, 4 para acabamento. A gente tem que pensar bem assim, como é que ela vai ser impressa para saber quais acabamentos a gente pode explorar, sabe? E também entender um pouco de custos, né? Acima de, por exemplo, 3 pantones, fica muito cara a produção. Então, começa a valer a pena a gente usar CMYK e usar o pantone só realmente pontualmente. Mas se for produzido, por exemplo, na China, como é o caso que alguns clientes meus imprimem lá fora, porque, enfim, o custo de produção, infelizmente, é brutante. É brutal, aliás. É brutal a mudança, né, de preço aqui de dentro para lá fora. Então, eu mando em Pantone. Então, você tem que saber mais ou menos as técnicas, acabamentos e o estilo da produção gráfica para você conseguir entregar um material adequado, né? Saber que material você vai aplicar, se vai ser um BOPP metalizado, saber explorar o substrato. Você vai fazer o projeto da tua embalagem, gritar na gôndola, às vezes com um pouquinho de diferença de valor de impressão. E sair do clássico, né? Dos clássicos acabamentos de sempre, para realmente tentar inovar. Então, faz todo sentido, sim. E isso parte tanto do cliente, às vezes parte do cliente direto de cara já, falando, eu quero inovar, eu quero fazer acabamento tal, tal, tal. Às vezes parte da gente, né, se a gente entender que cabe ali um acabamento especial e que vai ficar legal, que o público-alvo dele vai curtir. Por exemplo, eu comecei a fazer agora um projeto para um boliviano, que é um produto de um suplemento alimentar, e aí o conceito todo do suplemento alimentar é cosmos, é estrelas, enfim, a constelação. Então eu já sugeri de cara, a gente tem que fazer alguma coisa com um metalizado, com verniz, para realmente transparecer a constelação, sabe? Para valorizar as estrelas do produto, que a gente vai fazer uma textura massa. Então, depende muito, assim, do projeto, e aí também depende muito do público-alvo desse cliente, porque aí vai depender muito de como a gente vai aplicar na prática esse material. Para pensar no formato e no roteiro de um episódio, eu faço muita pesquisa. Tem vários rascunhos, tem vários testes de pergunta. Às vezes eu gravo, jogo fora. Às vezes eu gravo e uso. Às vezes eu mesclo a primeira pergunta com um pouco da segunda e crio uma terceira. O processo não é linear. Acho que é assim como no início de criação de um logotipo, por exemplo. E depois de um tempo eu consigo perceber o quanto esses processos são parecidos, o quanto o início de um processo de identidade visual, ou de um logotipo, ou de uma tipografia, se parece com o que eu faço aqui para criar os roteiros do podcast, sabe? E eu acredito que em algum ponto isso também aconteça contigo. Hoje, o que você sabia sobre identidade visual influenciou no design de embalagens, e o quanto o que você aprendeu sobre design de embalagens influencia e influenciou no seu processo de criação de identidade visual. Legal essa tua pergunta. Uma coisa complementa a outra, né? É incrível quando a gente percebe que os conhecimentos eles vão se encontrando e se cruzando, né? E aí quando você fez essa pergunta, eu fiquei pensando o que me influenciou no processo. Eu faço embalagem já há 6 anos, né? E identidade visual eu também fazia, mas assim,
eu fazia menos do que embalagem. Eu comecei mais com embalagem, depois fui para identidade visual. E uma coisa que eu vi quando eu fui começar a criar identidade visual era pensar na responsividade daquela marca, daquele símbolo. Muitas vezes a gente acaba esquecendo disso, né? Na hora de fazer um elemento gráfico, um símbolo, a gente acaba esquecendo de como que pode ser no responsivo, né? Em pequenas áreas de impressão. Isso porque às vezes numa identidade visual a gente tem o controle total sobre a marca, a gente vai fazer tudo. O cartão de visitas às vezes é o menor lugar que a gente vai aplicar. Mas, quando eu faço embalagens, às vezes a gente tem que aplicar ali, por exemplo, no saque, né? Colocar ali a marca perto do saque, fazer alguma coisa diferente com a marca para que ela fique pequena, mas ainda assim muito visível, muito com boa personalidade, sabe? Que fique ali aparentemente forte, com aparência de forte, grande, mas ainda assim delicada, pequena. E às vezes as marcas elas não têm esse estudo de responsabilidade. Então quando eu comecei a fazer as identidades visuais, eu trouxe bastante isso na cabeça, assim, eu preciso fazer uma marca que se adapte a realmente todos os ambientes. Uma marca que possa ser impressa só em preto e branco, uma marca que possa ser impressa só com efeito holográfico, por exemplo, um hot stamping, uma marca que possa ser impressa com uma ou duas cores e ela não perca o sentido dela, né, o significado dela. Isso porque às vezes na impressão a gente vê que eu tenho um cliente meu que imprime todos os materiais da China, como eu falei, e a marca dele tem lá duas cores, a marca não foi eu que fiz, né, foi de um outro design, tem duas cores. Isso é bom para o projeto porque são poucas cores, então vai custar menos para o cliente aplicar a marca dele em Pantone, por exemplo, do que se a marca dele tivesse 3 ou 4 cores diferentes em Pantone, porque aí você não consegue viabilizar esse projeto e fica mais caro, então você vai acabar imprimindo em CMYK, às vezes a impressão de CMYK pode dar uma variação, ainda mais na China, né, que você não tem como aprovar, o material já vem pronto, embalado para vender, é um risco muito grande. Então, às vezes, criar possibilidades de marcas que possam se adequar a diferentes impressões é o ideal. E isso eu senti que me ajudou bastante. E é óbvio que eu não podia deixar de falar sobre o Rotulando, né? A galera ia me xingar se eu não te perguntasse. De onde surgiu a ideia de juntar esse trio maravilhoso e produzir esse curso? Nossa, o Rotulando foi uma história, assim, muito doida. Eu gosto muito, muito, muito mesmo de ajudar, de responder outros designers, enfim, colaborar, assim. E eu tenho feito isso muito, muito tempo já, usando o meu Instagram mesmo, e alguns designers me procuram no WhatsApp, enfim, sempre me perguntando e eu gosto muito de ajudar. Eu gosto muito eu entendo muito sobre impressão gráfica, produção. Então, quando os meus amigos me perguntam, eu tenho o maior prazer, assim, de ajudar. E aí eu acompanho alguns designers de embalagem, já faz um tempo, e eu acompanhava muito a Bárbara e a Larissa. E aí um dia me deu um clique, eu falei, e se a gente montasse um curso? Porque, assim, eu vejo que muitos amigos meus estavam tendo dificuldade de impressão, com normas de legislação, né? Como é que você monta o arquivo para gráfica? Eles tinham medo, assim, de fechar um arquivo. E aí eu pensei, bom, isso pode ajudar outros designers, então, mas sozinha eu não sei se eu vou conseguir, assim, ter tempo, sabe, e abraçar tudo sozinha, porque a gente quer abraçar o mundo, né, Iago? E aí eu pensei, bom, eu vou chamar 2 designers para fazer comigo, pra gente realmente dividir experiências, né, compartilhar experiências, e aí montar o curso, assim, à base de 6 mãos, né, como a gente fala. Eu chamei elas, assim, a gente conversava pelo Instagram, assim, mas não era uma amizade, assim. A amizade, ela veio depois que elas toparam, que aí eu chamei a Bárbara, depois eu chamei a Larissa, e elas toparam, daí a gente montou um grupo no WhatsApp e a gente começou a conversar, eu acho que foi em agosto, julho ou agosto de 2020, a gente começou a conversar. E aí a gente toda semana se reunia para fazer a reunião sobre módulos, sobre trocar experiências, sobre como é que elas faziam o processo criativo. E a gente viu que a gente tinha muita coisa diferente, a gente tinha muita coisa em comum, mas também muita coisa diferente. E que isso seria muito legal de mostrar, sabe? Porque o processo criativo em si, ele não tem uma regra, né? Você não tem como ensinar a fazer uma embalagem mostrando o passo a passo, porque ele é um processo criativo que flui.
ele flui de diferentes maneiras. E aí, quando eu comecei a conversar com a Larissa, eu vi que ela tinha um jeito de criar diferente do meu. Eu vi que a Bárbara tinha um jeito de criar diferente do nosso. E que era lindo isso, sabe? A gente estudar possibilidades diferentes de processos criativos. E eu já peguei um pouco das coisas que elas faziam e aplicavam e comecei a fazer no meu processo também. Então a gente troca muito essas experiências entre a gente e aí que surgiu o Rotulando. Eu chamei elas inicialmente, mas elas já estavam querendo fazer um curso e eu não sabia. E foi muito legal, assim, elas toparam na hora, e aí é engraçado como cada uma, assim, fluiu de uma maneira muito legal no projeto, assim, sabe? A Bárbara tem ideias que compõem uma alternativa A Lari vem com o braço e faz tudo o que a gente precisa fazer, sabe? Cada uma tem um ponto-chave, assim, eu até brinco com as meninas que eu acho que foi um anjinho da guarda que falou assim, chamem as duas, que as duas vão complementar e cada uma vai fazer alguma coisa diferente pro curso evoluir, ficar uma coisa bem, bem construída, sabe? A gente realmente deu sangue, assim, nesse todo o processo de criação do curso, assim, a gente cancelou a agenda, a gente focou na criação dos módulos, depois montagem do conteúdo, gravação dos conteúdos, agora a gente tá na parte de edição, né, dos vídeos. E é muito legal, assim, durante as aulas, assim, até a gente gravou algumas aulas já, a gente já gravou cerca de 30 ou 40 aulas, mais ou menos. E nas aulas, assim, eu deveria estar ensaiando, lendo ali o que eu ia falar, né, relembrando os tópicos principais. Só que eu não conseguia focar no que eu tinha que falar, porque eu estava tão atenta ao que a Bárbara ou que a Larissa estavam falando na aula delas, que eu ficava, caraca, amiga, isso é muito massa, eu vou usar isso no meu processo, sabe? A gente divide experiências, compartilhou experiências de uma forma tão natural que, assim, é a amizade delas, assim, que eu vou levar pra vida inteira, mesmo de verdade. É um trio, assim, que eu não imaginava que seria tão bacana, assim, pra nascer o Rotulando, assim. Foi bem legal mesmo. Pri, eu vejo que você, a Larissa e a Bárbara têm uma relação muito legal e eu acho que colaborar torna tudo mais fácil e leve de ser feito. Como foi para você esse processo de estruturação dos módulos, de estruturar os conteúdos, de gravar, de regravar, de errar, de acertar? Conta um pouco de como foi esse processo para você. Na hora de estruturar os módulos, a gente foi dividindo, assim, naturalmente pelo que cada uma tinha mais afinidade. Então, a Bárbara, por exemplo, ela tem muito mais afinidade em explicar, por exemplo, sobre briefing, pré-briefing e pesquisa de público-alvo do que eu e a Lari. E aí eu tinha muito mais facilidade de explicar sobre processo criativo, sobre fechamento de arquivos, sobre tipos de impressão, sobre tipos de acabamentos. A Lari explicou também sobre o processo criativo dela, que é um rótulo de cerveja, sobre faca, sobre mockups, sobre direitos autorais, né, de fontes e imagens. Então a gente foi separando a princípio os módulos, assim, pelo que a gente tinha de afinidade primeiro, que então seria mais natural pra gente, pra não ficar uma coisa tão roteirizada, a gente deixou fluir as gravações, assim, pra ficar mais natural possível, pra ficar como se fosse uma conversa mesmo próxima ali com um amigo, designer. Então a gente separou inicialmente assim, e depois a gente foi selecionando os outros módulos que seriam complementares, e aí as três analisam juntas ali, e avaliam juntas se o conteúdo é isso mesmo, se tá ok, e aí a gente valida isso depois para gravação. Então, realmente são 6 mãos que estão trabalhando no processo. Então, é bem legal, assim, de ver o ponto, onde elas podem agregar, sabe? Tem aulas que a Bárbara fez e eu coloco um pontinho a mais ali, uma vírgula ali, a Lari coloca uma coisa a mais, acrescenta algo que a gente esqueceu. E assim vai, sabe? A gente vai somando uma com a outra para criar realmente um conteúdo que seja valiosíssimo, assim, e que a gente tentou deixar o mais completo possível para o lançamento da primeira turma, já vir com conteúdo, assim, riquíssimo demais, assim, e já sair criando embalagem do absoluto zero, né? Então, a gente está muito ansiosa, assim, para que todo mundo possa participar desse curso com a gente e ver os nossos processos criativos, né? Que são, eu brinco, que são devaneios, né?
A gente mostrou nosso processo criativo lá, por mais que eu disse que a gente não tem uma regra para seguir. Mas eu vejo que muitos designers tinham curiosidade para saber como é que é, né? Quando a Pri abre um arquivo no Illustrator, como é que ela faz, né? Então a gente mostrou isso, de fato. A gente mostra abrindo o arquivo, mostra fazendo ali a sequência lógica das ideias e montagem de mockup, enfim, e a entrega para o cliente. Então é realmente mostrando os bastidores das nossas criações, assim. A gente está mostrando realmente o ouro, assim, do nosso dia a dia, das experiências que a gente já adquiriu ao longo dos anos nesse curso. Tá bem legal. E agora a gente vai responder a pergunta feita pela caixinha no Instagram. Para quem não sabe, em todo episódio eu abro uma caixa de perguntas no meu Instagram, o convidado abre uma caixa de perguntas no Instagram dele também, no Stories, e a gente seleciona uma ou duas perguntas para serem respondidas aqui no episódio. E a pergunta selecionada de hoje foi do meu querido João Lessa. O João participou do último podcast, o podcast anterior a esse, e foi um papo muito legal. Enfim, forte abraço, João. Tamo junto. A pergunta dele foi: Pri, qual foi o teu projeto mais desafiador? O que mais deu medo? O meu projeto mais desafiador, que me deu mais medo assim, de criar, foi um projeto agora do Paraguai, que inclusive é um projeto que eu vou mostrar o processo criativo lá no Rotulando. Eu até falei isso numa live desses tempos, que foi um projeto mais desafiador porque eu não conhecia o público-alvo até o meu cliente falar para mim como é que eles eram, né? Qual era a essência dos paraguaios, né? Ele me trouxe a informação de que os paraguaios são muito patriotas, e eu não tinha esse conhecimento, né, na época que eu fui criar a embalagem. E o ponto-chave, assim, foi de fazer a embalagem. Ele queria uma embalagem moderna, enfim, clean, mas que não pudesse ter um apelo de embalagem importada, sabe? Ela tinha que ter uma pegada de elegância, mas não premium a ponto de parecer ser importado ou parecer ser muito sofisticado, porque o público-alvo é uma classe B e C, então o produto ele tem que estar bonito na gôndola, mas ainda assim ele não pode ter cara de ser um produto caro, que vai afastar o público-alvo de comprar aquele produto. Então foi desafiador assim por tudo isso, né? Por ter que considerar que o paraguaio ele é muito patriota, de repente aplicar cores mais fortes no layout seria uma saída, e tentar deixar um visual limpo, elegante, moderno, mas ainda assim não tão elegante a ponto de parecer premium. Então assim, foi mais complexo assim, entender como é que funciona a cabeça do paraguaio. E as pesquisas também foram tive um pouco mais de dificuldade nas pesquisas, que normalmente eu gosto de ir muito no mercado, né, fazer essa pesquisa visual na prática. Lá eu pedi para o meu cliente ir no mercado, onde seria vinculado, onde seria vendido, para que ele tirasse as fotos para mim, para que eu pudesse conhecer exatamente onde vai ser colocado. E aí pesquisei todos os produtos concorrentes através do Google mesmo, e montei esse moodboard através do Google mesmo. Então foi um projeto que me deu um pouco mais de dificuldade, mas que foi muito legal. Depois o processo inteiro ficou sensacional, e daí eu mostrei o processo criativo inteiro no curso, e também depois o fechamento de arquivo, produção, mockup, enfim, foi um projeto bem legal. E Pri, muitíssimo obrigado por ter topado, por ter participado do Magic Design. É uma honra imensa te ter aqui, eu sou muito fã do seu trabalho, você sabe disso. E, enfim, fica à vontade para dar o seu recado final e para falar também onde a galera pode encontrar seu trabalho, no seu site, sua rede social, seus portfólios. Enfim, o espaço é seu. Iago, eu só tenho a agradecer, viu, pelo convite. Eu estou muito honrada de poder estar aqui no Magic Design, falando um pouco sobre o processo criativo, sobre o mundo das embalagens. E um recado que eu queria dar assim, para os designers é que se vocês gostam de embalagem, entrem no mundo das embalagens, porque tem um gap no mercado muito grande. Assim, tem poucos profissionais ainda trabalhando, né, designers independentes trabalhando com embalagem, então tem uma demanda de projetos muito alta para poucos profissionais. Então se você quer, né, se aventurar no mundo das embalagens, vai valer a pena, você vai gostar. Não tem coisa melhor do que no mercado ver um produto seu lá na gôndola.
eu compro, trago pra casa, deixo aqui, dou pros parentes. É muito legal, assim, é uma satisfação muito grande ver o projeto ganhando vida, sabe? Então eu agradeço de novo aqui a oportunidade de estar aqui falando sobre embalagem, que é um assunto que eu amo demais e que eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando sobre. E para quem quiser me acompanhar meu trabalho, é só entrar no meu Instagram, que é o @psndesign, meu site psndesign.com.br. Lá, normalmente, né, no Behance também é o PSN Design. E lá eu mostro os meus trabalhos, no Instagram eu mostro o meu processo criativo, no dia a dia, lá nos stories. Então, se você gosta de embalagem, acompanha, que eu falo também um pouco sobre identidade visual, mas como eu sou apaixonada por embalagem, eu acabo indo mais sobre embalagem no dia a dia, né? Mas é isso. Foi um prazer estar aqui de novo. Agradeço demais o convite, Thiago. E se você curtiu o episódio de hoje, se você tirou algo daqui que vai te ajudar em alguma coisa, ou que abriu a sua cabeça, ou que despertou interesse, manda para um amigo ou para vários. É muito importante para mim que o episódio cresça, que chegue em mais pessoas e que a gente consiga cada vez mais atingir um público maior. É muito importante não só para mim, mas para os convidados. É muito importante para todo mundo que ouve. É um espaço que eu quero manter sempre aberto para quem quer que seja. Se você acha que pode agregar alguma coisa, pode mandar uma mensagem, pode mandar um e-mail, que a gente troca uma ideia. E é isso. E galera, muito obrigado a você que ouviu até aqui. Se você tem alguma sugestão de pauta, sugestão de convidados ou sugerir qualquer tipo de melhoria, é só me seguir no Instagram, @iagofolio, ou em iagoferreira.com/podcast. Lá você vai ter todas as informações sobre convidados, sobre como entrar em contato comigo. O episódio fica por aqui e até a próxima, galera.